Rússia e Ucrânia realizaram grandes ataques mútuos nos últimos dias. Na semana passada, a Ucrânia realizou um massivo ataque usando centenas de drones contra o território da Rússia por 2 dias seguidos, levando ao fechamento de diversos aeroportos por todo o país. Moscou afirmou que grande parte foi repelida, mas houve relatos de alguns feridos em áreas residenciais. Já no último domingo, foi a Rússia que realizou um dos maiores ataques à Ucrânia em toda a guerra, lançando mais de 350 drones e 70 mísseis, deixando ao menos 12 mortos e dezenas de feridos. Isto acontece em meio à retomada das negociações diretas entre Rússia e Ucrânia em 16 de maio em Istambul, que não teve resultados significativos para a paz. Dias depois, Vladimir Putin e Donald Trump conversaram por telefone por mais de 2 horas em 19 de maio. A conversa também não resultou em nenhuma decisão concreta sobre a Ucrânia, mas Putin destacou que a Rússia está pronta para trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um futuro tratado de paz. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Concordamos com o presidente dos Estados Unidos que a Rússia vai propor e estará pronta para trabalhar com o lado ucraniano em um memorando sobre um possível futuro acordo de paz. O memorando incluirá a definição de uma série de posições, como os princípios de um acordo, o cronograma de um possível acordo de paz e assim por diante, incluindo um possível cessar-fogo por um determinado período, se os acordos apropriados forem alcançados. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inicialmente demonstrou otimismo em relação à conversa com Putin, após o massivo ataque russo no fim de semana, fez duras críticas a Putin, chegando a dizer que o líder russo enlouqueceu por lançar mísseis e drones contra cidades ucranianas sem motivo aparente. Após as duras declarações de Trump, o Kremlin tem buscado minimizar as falas do presidente dos Estados Unidos. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, evitou críticas às declarações e, pelo contrário, agradeceu aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump pela ajuda nos esforços da retomada das negociações de paz. O porta-voz sugeriu também que as duras falas de Trump poderiam estar ligadas a uma sobrecarga emocional por conta do conflito. A cautela de Moscou é compreensível, considerando que na semana passada, após a conversa telefônica entre os dois presidentes, a repercussão na mídia estatal e entre autoridades políticas pró-governo aqui da Rússia foi em tom de celebração de um suposto sucesso diplomático de Vladimir Putin, como se Moscou estivesse conseguindo descongelar a relação com a Casa Branca a partir de uma maior aproximação com Donald Trump. Agora, a Rússia busca manter a narrativa de uma boa condução na relação com o presidente dos Estados Unidos, que não deixa de manifestar uma política cada vez mais crítica à Ucrânia. Nesse contexto, a União Europeia e o Reino Unido, por sua vez, anunciaram mais um pacote de sanções contra a Rússia, tendo como alvo principalmente o setor petrolífero de produção de armas e equipamentos militares, incluindo drones. Para o professor de Relações Internacionais Fabiano Melniczuk, as sanções do Ocidente se inserem em uma narrativa de ultimato à Rússia em relação à demanda de um cessar-fogo incondicional com Kiev, recusado por Moscou durante as negociações em Istambul. E note, primeiro o Zelensky não quis negociar. Aí o Trump fez na mídia social dele, lá na Truth Social, fez um post, e esse post foi um post forçando a Ucrânia a negociar. Logo em seguida, a Ucrânia fala que vai negociar. E aí, 1 ou 2 dias depois, a Europa vem com uma espécie de ultimato à Rússia para aceitar um cessar-fogo, porque se a Rússia não aceitasse o cessar-fogo, você teria mais sanções europeias contra a Rússia. As sanções elas não estão sendo efetivas desde o começo do conflito. Então, assim, é muito difícil da Europa ameaçar a Rússia com sanções. Os russos não levam isso em consideração. E aí o que houve? Houve uma guerra de narrativas da Europa dizer que porque ela fez um ultimato à Rússia ameaçando com mais sanções, os russos aceitaram começar as negociações de paz. A posição da Europa está diretamente relacionada com a linha de Donald Trump de manifestar menos apoio à expansão da OTAN, outro ponto que converge com uma das principais demandas da Rússia, a garantia de não entrada da Ucrânia na aliança militar ocidental. E, pelo visto, a OTAN, sem o apoio dos Estados Unidos, não tem condições de fazer frente à Rússia. E essa é a mensagem política que Washington manda para a Europa. Eles não vão se envolver num conflito em maior escala com os russos, porque eles acreditam, essa administração acredita, que o problema foi criado muito pelos europeus e pelos ucranianos, e não tanto pelos russos. É a visão política da administração atual.